Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez, o Fazendo Arte na Pedagogia está passando por aqui para dar continuidade à série de contação de histórias do livro Emília no País da Gramática. E hoje nós vamos contar a história do capítulo 19, que tem o título Nos Domínios da Sintaxe. Então, fica com a gente até o final para aprender um pouquinho sobre essa parte da gramática tão interessante. Se você está passando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. E não esqueça, se inscreve no nosso canal, ativa os sininhos para ficar recebendo as notificações e ficar por dentro de tudo que o Fazendo Arte na Pedagogia prepara para você. E você que já é nosso convidado de toda semana, que acompanha tudo que a gente posta, fica aí também, curte e deixa seu comentário, porque ele é muito importante para a gente. Então vamos lá? O tráfego naquela cidade não era bem regulado. Nada de flechas indicativas nas direções, nem grilos poliglotas que guiassem os viajantes. De modo que os meninos, em vez de darem no bairro das sílabas para onde pretendiam ir, a fim de saber que história era aquela do ditongo, foram parar num bairro desconhecido. Onde estamos? Quis saber o Pedrinho. No bairro da Sintaxe, respondeu Quindim. Esta cidade divide-se em duas zonas. A primeira é a zona da lexiologia, onde todas as palavras vivem soltas, como vocês já viram. A segunda está aqui, é a zona da sintaxe, onde as palavras só saem em famílias, casadinhas, com filhos e parentalha. Uma família de palavras chama-se oração. Os meninos viram que realmente não passeavam por ali palavras soltas. Apareciam sempre aos magotes, formando frases completas. Passou um grupo que formava uma frase. O Visconde raptou um ditonguinho. Quindim explicou. Esta frase é uma oração que leva na frente o chefe da família ou o sujeito. Depois dele vem o predicado. Quer dizer, indagou a Narizinho, que em cada oração há sempre um chefe, que é o tal sujeito seguido por um predicado? Sim, eles são chamados de termos essenciais da oração. O sujeito, ele dirige tudo, faz e desfaz, manda e desmanda. Quando você diz, tia Anastácia faz bolinhos muito gostosos, o sujeito é tia Anastácia. E está claro que sem esse sujeito, adeus bolinhos. O sujeito é sempre um substantivo ou frase que corresponda a um substantivo. Alto lá! Exclamou a Emília. Se eu digo, tu és um paquiderme gramatical, o sujeito é tu. E tu não passa de muito bom pronome. Sim, tu é pronome, mas esta frase, representando a mim, rinoceronte, que sou um substantivo. Emília viu que era assim mesmo e calou-se. Muito bem, continuou Quindim, satisfeito de haver pregado um quinal na boneca. Sujeito é isso. Vamos ver agora quem sabe o que é predicado. Ninguém sabia. Imagina, né? Predicado, explicou ele, é o que diz o sujeito. Mas o que se diz sujeito está no verbo, lembrou Pedrinho. Por exemplo, na frase, o gato comeu o rato. O que se diz do sujeito gato? É que ele comeu o rato. Pois é isso mesmo, confirmou Quindim. O predicado ele está dentro do verbo. Depois aparecem os termos integrantes da oração, que completam o sentido da oração e são, por isso, indispensáveis. Já ouviu falar num tal de complemento verbal? Disse o Pedrinho. Sim, e ele é muito importante. Como alguns verbos são completamente sozinhos, o sentido da oração,
eles estão sempre exigindo outras palavras para que a oração tenha sentido. Essas palavras que complementam o sentido do verbo são chamadas de complemento verbal. Por exemplo, na oração, o Gilson matou o Tico-Tico, o complemento verbal Tico-Tico. E nesse caso é chamado de objeto direto, porque vem diretamente ligado ao verbo. Já sei, disse a Emília. O verbo matar é dos tais verbos transitivos que exigem complemento. Isso mesmo, respondeu Quindim, admirado com a sabedoria da bonequinha. Mas, nesta outra oração, o Visconde gosta de ditongos. O complemento verbal de ditongos é chamado de objeto indireto, porque o verbo gostar não se liga a ele diretamente, mas precisa ainda intercalar essa preposição de. Quem diz gosta tem de completar a ideia dizendo do que ela gosta. E que mais há numa oração? Perguntou a Narizinho. Há chamados termos acessórios que desempenham uma função secundária, limitando o sentido dos substantivos ou exprimindo alguma circunstância. Nesta oração, por exemplo, Emília está aprendendo gramática sem o perceber. Este sem o perceber é um adjunto adverbial que exprime uma circunstância, ou seja, o modo pela qual Emília está aprendendo. Na oração, o pica-pau pica o pau no terreiro. O no terreiro é um adjunto adverbial que explica em que lugar o pica-pau está picando o pau. E fora esse adjunto adverbial, que outro acessório existe? Perguntou a Emília, muito curiosa, torcendo seu narizinho para as palavras difíceis. Há o adjunto adnominal, que determina ou qualifica o substantivo que ele complementa. Na expressão narizinho arrebitado, este adjetivo arrebitado é o adjunto adnominal do sujeito narizinho. Estavam nesse ponto quando ouviram um rebuliço lá na praça. Era uma senhora de maneiras distintas, com lorrião de cabo de madrepérola, que vinha vindo, seguida de um cortejo de frases. Quem dera aquela grande drama? Perguntou a Narizinho. Quem é? Quem é? Quem será aquele grande drama? Oh, é a senhora Sintax, a dona de tudo isso aqui. Quem governa e dirige a concordância das palavras nas frases é sempre ela. Uma senhora exigentíssima. Os meninos foram ao encontro da grande dama, a qual Narizinho fez as necessárias apresentações. Ela gostou muito da carinha de quem, hein? Da Emília. Mas achou que o chifre do Quindim podia ser menos pontudo. Depois de alguns instantes de prosa, disse a dona Sintax: Pois é isso, meus meninos. Sou eu quem faz estas palavrinhas comportarem-se como é preciso dentro das orações. Obrigo-as a terem boas maneiras, a seguirem as regras do bom tom. Forço o verbo a concordar sempre com o sujeito e o adjetivo a concordar com o substantivo. Também não deixo que os pronomes discordem do substantivo. Se não fossem as minhas exigências, as frases virariam verdadeiras bagunças. Passo a vida fiscalizando a concordância das senhoras palavras. Neste momento, passou a certa distância, muito envergonhada de si própria, uma frase que dizia assim: Os gatos comeu os ratos. Dona Sintax ficou vermelha de cólera e chamou-a com um gesto enérgico, bem de exigente.
venha cá. Então, não sabe que o verbo tem que concordar sempre com o sujeito? Lambona, vivo dizendo isto, a culpa é do verbo, fungou o sujeito. Eu bem que o avisei. Dona Sintax tocou dali o comeu e pôs no lugar um comeram. Agora sim, disse ela sorrindo. Agora a frase está certíssima. Os gatos comeram os ratos. Pode ir, pode ir. E nunca mais me apareça com o verbo torto. Ouviu? Bem mandona, hein? Essa Dona Sintax. Dona Sintax encontrou mais adiante outra aleijadinha, uma oração que rezava assim: nós vai brincar, e cortou-a, pondo o verbo no plural. Vamos, vamos! Depois, voltando-se para Emília, que estava de mãozinhas na cintura, a cena explicou. Minha vida aqui é o que você está vendo. Tenho de estar fiscalizando todas essas senhoritas, para que a cidade não vire uma salada de batatas. As frases que andam com a concordância na regra tornam-se claras, claras como a água da fonte. E a clareza é a maior qualidade que existe. Tenho também de cuidar da colocação ou da ordem das palavras na frase. Então, elas podem arrumar-se como querem? Perguntou a Emília. Será? Depois de toda essa explicação, será que as palavras podem se formar como elas querem? Aí responde, né? Absolutamente não, respondeu a Dona Sintax. Tem de seguir certas regras para que o pensamento fique bem claro e bem vestido. A minha preocupação é sempre a mesma: clareza. As frases formam-se para exprimir o pensamento dos homens. E a boa ordem das palavras na frase ajuda a expressão do pensamento. A senhora tem toda a razão, concordou a bonequinha. Lá no sítio de Dona Benta, o substantivo Nastácia também gosta de dar ordem a tudo, porque a ordem facilita a vida, diz ela. Eu sou aqui várias regras, continuou a Dona Sintax. Uma para a ordem direta e outra para a ordem inversa. Na ordem direta, preste bem atenção. Ponho sempre os substantivos antes do verbo. Ponho os complementos logo depois das palavras que eles complementam. Ponho os adjetivos logo depois dos substantivos que eles modificam. E ponho aquelas palavrinhas de ligação entre os termos que elas ligam. Fica tudo uma beleza, de tão claro e simples. Mas há também a ordem inversa, na qual as regras não são seguidas. Nesse caso, a clareza deve sofrer muito, observou a Narizinho. Será? Há limites. Há limites. Se o sentido da frase fica bem claro, eu deixo que a frase se afaste da ordem direta. Mas, se o sentido fica obscuro ou duvidoso, assim eu não admito. O que quero saber nesta cidade é de clareza e mais clareza, porque a clareza ela é o sol da língua. E quais as regras para a ordem inversa? Perguntou o Pedrinho. O Pedrinho muito curioso para ficar muito mais sabido e esperto. Uma delas é que o verbo deve vir antes do sujeito. Se a frase está na forma interrogativa, eu não deixo dizer, por exemplo, ele é quem? Obrigo a dizer quem é ele. Nas chamadas frases optativas e imperativas, também mando pôr o sujeito em seguida do verbo, como neste exemplo, vaze tudo o que ordeno, que é frase imperativa. Ou nesta, seja você muito feliz, que é uma frase optativa. E que mais? Continuou querendo saber o Pedrinho. Os pronomes demonstrativos
eu ponho antes dos substantivos, por eles determinados. Digo, pois, aquele pica-pau e não pica-pau aquele. Este rinoceronte e não rinoceronte este. Também os numerais são escritos antes dos substantivos, por eles determinados. Assim, 3 meninos e não meninos 3. Fica bem estranho, não é? E os pronomes oblíquos? O que é que a senhora faz com eles? Esses eu mando colocar de 3 modos diferentes. Antes do verbo, no meio do verbo e depois do verbo. E no meio do verbo? Indagou Emília com a cara de espanto. No meio do verbo? Como? Então, a senhora corta o verbo com uma faca para enfiar o pronome dentro? Ih, que dúvida, hein? E ela responde, exatamente. Abro o verbo e ponho o pronome dentro. Nesta frase, o gato se fartará de ratos. Eu posso fazer esta operação cirúrgica. Abro o verbo fartará e ponho o pronome dentro, assim, ó. Fartar-se-á. E a frase fica assim. O gato fartar-se-á de ratos. Muito mais elegante do que a outra. Tal qual tia Anastácia costuma fazer com os pimentões. Abre os coitados pelo meio, tira todas as sementes e enfia dentro uma carne oblíqua. Dona Sintax aprovou os pimentões da tia Anastácia. Depois disse, os gramáticos chamam pronome proclítico ao que vem antes do verbo, como em o menino se queimou. Chamam pronome enclítico ao que vem depois do verbo, como em o menino queimou-se. E chamam pronome mesoclítico ao que vem no meio do verbo, como em o menino queimar-se-á. Quanta complicação para dar dor de cabeça nas crianças, comentou a Narizinho. Se apanhasse um gramático por aqui, atiçava a quendinha em cima dele. Nisto, Emília deu uma vastíssima gargalhada. Que é isso, bonequinha? Perguntou a Sintax. Viu o passarinho verde? Estou me lembrando dos pimentões mesoclíticos que tia Anastácia faz sem saber, respondeu a danadinha. Que acham, hein? Ela estava rindo disso mesmo? Ela estava rindo da observação da Narizinho, não é? Para que tanta complicação na língua? Só para complicar as crianças? Ou porque realmente precisa de mais clareza? O que é que vocês acham? Deixem aí essas opiniões nos comentários, porque pra gente, ó, ele é muito importante. E a gente responde a todos. Então, ajuda a gente. Deixa seu comentário, deixa seu like e compartilha também para que mais pessoas, mais crianças possam aprender essa língua maravilhosa que é a língua portuguesa e de uma forma tão rica que é esse belo livro de Monteiro Lobato. Um beijo grande e até o próximo vídeo.